A gente sabe que a Netflix é o principal streaming aí do momento, é o que tem o maior catálogo de filmes e tem gêneros a dar com rodo lá, filmes de todos os tipos, para todos os gostos. E um dos estilos de filme que eu mais gosto e que não é contemplado exatamente em nenhuma categoria oficial são os filmes de mistério. E hoje eu vou indicar 5 filmes de mistério da Netflix para vocês e explicar um pouquinho também do que eu trato aí de filme de mistério. Então, vem comigo. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao Dica de Segunda aqui no Livrologia. Eu sou o TH Magaldi e hoje, como eu falei, eu vou falar de 5 filmes aí de mistério na Netflix e vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que são filmes de mistério aí, pelo menos na minha concepção, já que essa não é uma categoria oficial de filmes, né? Se você procurar aí no Google ou procurar na própria Netflix, você não vai achar exatamente uma categoria aí de filmes de mistério. E a gente tá aqui no Livrologia, acabamos de assistir o Oscar, acabamos de ver o Will Smith dando socão aí na cara do Chris Rock. Ah, foi um tapa só, mas valeu por um soco. E metendo a bronca, ficamos todos nervosos, aí Coda ganhou de melhor filme. Enfim, loucuragem, ninguém entendeu nada. E caso você seja novo aí no canal, né, saiba que aqui a gente fala muito sobre filmes, falamos muito sobre cinema, falamos sobre séries também, falamos sobre as principais produções aí dos streamings, falamos um pouquinho também sobre livro, apesar do nome do canal ser Livrologia, a gente tem mudado um pouco aí do foco para falar um pouco mais sobre cinema e séries, né? E a gente já tem um vídeo aí falando sobre Tic Tic Boom, que eu vou deixar aqui o card para vocês verem, falando aí um pouco sobre o Andrew Garfield e a atuação dele, que foi muito boa, e por que o filme vale muito a pena, um filme aí que levou ele para concorrer ao Oscar, infelizmente não ganhou, perdeu aí para Will Smith, boxeador. E também esse vídeo está saindo na segunda-feira. Na quarta-feira vai ter um vídeo sobre as maiores injustiças do Oscar, um vídeo que a gente já gravou faz algum tempo, mas que a gente vai falar um pouco sobre as grandes injustiças aí que a academia já colocou pra gente em algumas edições, e a gente vai comentar um pouco sobre isso no vídeo que sai na quarta-feira. Então já se inscreve no canal, já deixa seu like aí para você acompanhar certinho tudo com a gente. Enfim, a minha concepção de mistério, ela é de que o mistério tem que ser soberano na história, né? Então, diferente às vezes de uma narrativa de um romance policial, como é muito comum nos livros, ou até um filme de terror, ou um filme de perseguição, enfim, esses filmes geralmente são focados às vezes no drama dos personagens, na questão sobrenatural do caso. Para mim, um filme de mistério, uma história de mistério, é a qual tanto os personagens centrais da história quanto quem está assistindo fica a maior parte da história, a maior parte do filme, tentando entender o que está acontecendo. Então, você só pode ter a resposta no final, você só pode saber o que está rolando no final, e isso tem que ser o elemento mais importante do filme. O mistério tem que ser o protagonista do filme. Então, o filme não pode ser sobre literalmente o passado conturbado do detetive. Isso pode estar dentro da história, isso pode estar relacionado à narrativa e tudo mais, como a gente tem aqui num dos filmes da lista, mas o mistério central, o que está acontecendo, aquela coisa de torcer a cabeça tem que ser o principal, sabe? De você realmente tentar entender quem é o culpado, o que está causando aquela situação, onde aconteceu aquilo. E para mim, o melhor tipo de história de mistério é quando acaba e você ainda está tentando entender o que aconteceu. Por isso que para mim, Donnie Darko, por exemplo, é um filme de mistério. A gente não vai falar dele aqui, porque ele não está na Netflix, infelizmente. Mas para mim, Donnie Darko é um filme de mistério, porque é um filme que você está tentando o tempo todo entender o que está acontecendo, assim como o protagonista, e você vai tendo pequenas pistas. E quando o filme acaba, você não tem uma resolução, você não tem uma explicação final. Cabe a você discutir com as pessoas e conversar e tentar entender e reassistir o filme para sacar o que aconteceu. E para mim, isso são filmes de mistério. O que difere um pouco é simplesmente de um filme de terror, ou simplesmente de um filme de suspense, ou simplesmente de um filme policial, que às vezes você já sabe quem é o vilão desde cedo, e por aí vai. E começando a lista justamente com um filme que tem aí um detetive com um passado difícil como protagonista, mas do qual o filme não foca nisso, e sim usa isso para construir o restante da trama e construir o mistério, que é Ilha do Medo, filme aí de 2010, que tem como principais atores aí tanto o Leonardo DiCaprio quanto o Mark Ruffalo, aí, o nosso querido Hulk, que estão interpretando dois detetives que vão ali nos anos 50 até uma ilha, que na verdade é um hospital psiquiátrico, do qual uma paciente fugiu.
supostamente fugiu. Eles começam a investigar e percebem que não foi exatamente isso que aconteceu, e quando eles vão se enfiando um pouco mais na ilha, eles vão entendendo que na verdade ele tem uma grande conspiração, algo está errado na ilha, os diretores, né, e quem administra a ilha parece que usa os pacientes de uma forma estranha, então eles começam a investigar a história de cada um dos pacientes, a história da mulher que fugiu, vão tentando entender isso, ao mesmo tempo que todos esses eventos também se correlacionam com um momento difícil que o detetive vivido pelo Leonardo DiCaprio está vivendo, e a história vai se embolando nisso e vai se tornando um grande mistério. É um filme dos mais famosos em relação ao plot twist, porque o final é bem surpreendente, mas a história é muito interessante, é muito legal de assistir. Tem momentos bem marcantes aí na trama, né? Diálogos muito interessantes também. Então é um filme que constrói muito também do clima de mistério, né? Essa questão de estar num hospital psiquiátrico, que na verdade é uma ilha, e a ideia também que os homens do hospital, né, os diretores, eles chamam os detetives justamente pelo fato de que a ilha é uma ilha muito bem protegida, né? Então essa paciente fugiu meio que do nada e ninguém sabe dizer como ela fugiu ali do hospital, o que já levanta muitas suspeitas. Então assim, é um ótimo filme, fica a recomendação que vale muito a pena. E seguindo um pouco da narrativa aí de personagens com passado difícil, mas que esse contexto é usado aí para complementar o mistério da história, a gente tem Garota Exemplar, filme de 2014, que é baseado num livro aí do mesmo nome, que conta a história do personagem vivido pelo Ben Affleck, que durante aí o seu 15º ano de aniversário, a sua esposa Amy, que é vivida pela Rosamund Pike, também uma atriz bem famosa, ela acaba desaparecendo. E ela já é uma figura famosa dentro da história, porque os pais dela escreviam uma história em quadrinhos quando ela era criança, e ela era a inspiração e a personagem principal, o que fez com que ela ficasse aí uma queridinha da mídia, uma pessoa que cresceu aí meio que no meio da fama, e todo mundo sabia do casamento dela com o personagem ali do Ben Affleck. E quando ela some, a mídia cai em cima, quer tentar entender o que aconteceu, começa a investigar e começa a descobrir que o casamento deles não era tão feliz assim, e passa a suspeitar do Ben Affleck como o principal suspeito mesmo, né? Eu não lembro o nome do personagem, tô chamando de Ben Affleck. Mas Ben Affleck, o ator, né? E começa a suspeitar dele, o que leva ele a tentar investigar por conta própria o que aconteceu, tanto para provar a inocência dele, quanto porque ele começa a perceber que todo esse desaparecimento da esposa tem alguns indícios muito estranhos e ele tá tentando entender o que aconteceu. Então o filme, boa parte do filme se baseia muito nisso, né? Nesse processo do que aconteceu, se ele é culpado ou não. E o filme também tem um plot twist bem interessante que vale a pena assistir. E seguindo a lista com outra adaptação aí de livro, a gente tem um filme lá de 2006, O Código da Vinci, que talvez seja aqui o filme mais famoso da lista, já que ele fez muito sucesso quando lançou. E o livro do Dan Brown, né, ele tá entre os 10 livros mais vendidos de todos os tempos, que a gente já fez um vídeo sobre isso também. Então, para vocês verem aí o tamanho do sucesso. E nessa história, né, do Código da Vinci, a gente tem um assassinato lá no Museu do Louvre, com um dos diretores do museu morreu. E antes de morrer, parece que ele desenhou a imagem do homem vitruviano, usando o próprio corpo, né, aquele desenho do Da Vinci. Ele utilizou o próprio corpo dele, o sangue dele, para desenhar isso e indicou, né, para a polícia o professor Robert Langdon, que é o personagem aí vivido pelo Tom Hanks, que é um professor universitário, aí, especialista em simbolismos, né, cultura religiosa também, história religiosa. E a polícia parece pensar que o professor Robert Langdon é o assassino, enquanto ele se junta aí com a sobrinha do diretor, justamente para provar sua própria inocência e para tentar entender por que ele quis que chamasse ele para investigar tudo. E começam a descobrir que existe aí uma certa conspiração e pistas escondidas nos quadros do Leonardo da Vinci que indicam aí para a descoberta do Santo Graal. É um filme muito interessante, né, que tem aí uma certa ousadia, né, que incomoda alguns grupos cristãos, por exemplo, mas eu acho que como ficção é uma ótima obra, eu gosto bastante do livro, particularmente falando, e do filme também, né? O filme não é tão bem avaliado, né? No IMDb, se não me engano, ele tem 6,6 de nota, o que é uma nota bem baixa, mas eu acho que o filme tem um ritmo legal, é um filme interessante, você consegue ver essa construção do mistério também, tem algo que para mim é muito legal, que é justamente esse mistério histórico, então essa revisão que eles fazem das obras do Da Vinci, falando que tudo apontava aí para o Santo Graal e para descoberta, né, porque ele era um cavaleiro templário, alguma coisa assim, era cavaleiro templário, agora não lembro o que ele era, faz tempo que eu assisti o filme.
mas que apontava que ele era um dos detentores do conhecimento de onde ficava o Santo Graal, e como que você poderia descobrir ele. Enfim, é uma história que tem vários pequenos mistérios mesmo, pequenas pistas, que são pistas mesmo, né? Como um códex que tem que ser decifrado, olhar alguma coisa dentro de um quadro, ver que ali tem uma mensagem. Então é um tipo de mistério um pouco mais clássico, que mistura obra de arte, história religiosa, a história do Leonardo da Vinci, e também tem esse elemento de thriller, porque tem perseguição e tem, enfim, cenas mais emocionantes. Eu gosto bastante, acho o filme bem legal e acho que vale a pena também. Continuando aqui a lista, a gente também tem o filme O Efeito Borboleta, lá de 2004. Um filme que me traumatizou muito quando eu assisti ele, porque eu era criança quando eu vi, e ele tem umas cenas bem pesadas. E é um filme aí que fala sobre o estudante universitário Evan, que é interpretado pelo Ashton Kutcher, que tem aí a grande capacidade de voltar no tempo, né? Então ele descobre aí que ele tem esse poder de, né, voltar nas memórias dele, voltar no tempo e alterar alguns eventos do passado. O problema é que isso gera um efeito em cadeia, justamente o efeito borboleta, que muda o presente dele, de quando ele se moveu, e vai alternando linhas da história da vida dele, criando aí uma série de vidas paralelas na quais ele fica preso e vai tentando consertar as coisas e vai se embananando mais. Enfim, é um caos. É um filme que tem momentos interessantes, momentos marcantes, outros momentos mais apelativos, e é um filme assim que não é exatamente de mistério, do mesmo jeito que eu falei da vibe, mas eu acho que ele tem uma estrutura interessante de você também tentar entender como que as ações do personagem vão mudar o presente dele, tentar descobrir um pouco mais do porquê que ele quer tanto mudar o passado, entender um pouco dos traumas dele. Eu diria que é um mistério bem psicológico mesmo, né, de você realmente estar ali junto com o protagonista como um psicólogo dele, que pode ver um pouco das memórias dele e fica constantemente vendo ele tentar consertar as coisas enquanto ele acaba estragando mais, né? Então ele conserta um lado, prejudica o outro, enfim. É um caos. É um filme que com certeza vai te marcar com algumas cenas bem fortes, então já fica aí o aviso, né, para você só ver bem preparado, porque tem realmente temas bem pesados, mas é uma experiência interessante e também tá lá no Netflix para você poder assistir. E para finalizar essa lista, a gente tem o filme O Padrasto, lá de 2009, que também está disponível na Netflix, que fala um pouco do estudante Michael, que volta da escola militar, encontra sua mãe prestes a se casar com um homem chamado David, que no primeiro momento parece ser um ótimo cara, um marido muito bom, parece ser um pai muito bom também, um cara muito disposto, muito legal, um nice guy perfeito, até que uma vizinha deles acaba indicando que o David tem uma leve semelhança com um serial killer que está sendo procurado pela polícia, o que leva o Michael a se juntar com a sua namorada para tentar entender se o David realmente é um serial killer, ou se ele é só realmente uma confusão, se ele é ou não esse homem, qual é a história dele, o que ele está tentando fazer, por que ele está tentando se juntar à família, se eles são o próximo alvo. Enfim, é um filme que também já vai um pouco mais pro lado de um thriller mesmo, né, com um pouco mais de emoção. Tem essa ideia também de que você já descobre um pouco das coisas que estão acontecendo antes do final, o que já desqualifica ele um pouco, mas pode também ser uma pedida interessante, principalmente se você quer ir mais aos pouquinhos, né, e não quer ir de cara num filme tão profundo psicologicamente como Efeito Borboleta, por exemplo. Você pode começar com um filme mais thriller, né, com um pouco mais de emoção, um filme mais rápido de assistir, como O Padrasto. O Padrasto, palavra difícil de falar também, porque eu me embolo. Mas é isso, vale a pena, tá lá na Netflix também, então se você já assina Netflix e tá querendo aí thrillers e filmes de mistério, esses 5 são ótimas pedidas. E nessa lista eu só queria falar de filmes, mas fica também a menção honrosa a umas séries da Netflix, 2 delas especificamente, ambas dirigidas pelo Mike Flanagan, das quais eu já falei no vídeo também sobre o estilo de terror dele, que eu acho que ainda não tá postado no canal, talvez, que a gente grava os vídeos com antecedência, que é um diretor muito legal aí de terror, que tem uma pegada bem diferente para contar histórias de terror, que eu acho que se assemelham muito a isso que eu considero mistério. E tanto a obra dele, A Maldição da Residência dos Hill, como A Maldição da Mansão Bly, tem muito desse esquema de criação de clima, ambientação, de te apresentar os personagens com os dramas deles e usar isso aos poucos para construir a história, sendo que o mistério tá paralelo a tudo, o mistério é o centro das duas narrativas, né? E a forma como ele vai construindo, te dando pequenas pistas, te dando pequenos indícios, é muito legal. Eu acho que são 2 grandes obras de mistério, eu colocaria aqui no topo dessa lista, mas eu quis falar mais de filmes aqui do que de séries, mas não podia deixar de fazer essa menção honrosa. Também estão lá disponíveis no Netflix, então vale muito a pena assistir. E é isso, pessoal. Deixe aí nos comentários qual outra obra você acha que se encaixa aqui
nessa estética de mistério. Eu já citei Donnie Darko, que também está fora da Netflix, e também tem Entre Facas e Segredos, que eu posso falar dela num vídeo em particular, porque eu gosto muito dessa obra, mas que eu acho que também se encaixa aqui, apesar de ter o lado mais cômico também, mas eu acho que é uma boa obra de mistério. E a gente vai ficando por aqui. Não deixe de deixar o seu like se você curtiu o vídeo. Se inscreve no canal também, porque a gente vai falar muito sobre dicas aí de filmes para streaming diferentes. Falamos especificamente de algumas obras muito legais. A gente tem um vídeo falando sobre qual o melhor streaming, então vai lá assistir. Outro vídeo falando também sobre o 6º livro de Game of Thrones, porque é um tema que eu gosto muito, né? Não sei se tá dando para ver aqui os quadros de Game of Thrones. Então se você curte GOT, já fica aí que a gente vai falar muito sobre GOT e vai falar de cinema de um modo geral. E é isso, fiquem bem. Vamos ver lá o Will Smith dando tapa na cara do Chris Rock. Sabem que vocês estão melhores que o Chris Rock, com certeza. Semana de vocês vai ser mais fácil. E continue seguindo a Livrologia, que a gente tem muito conteúdo legal. Então é isso, obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e até mais.